O que faz os colaboradores renderem mais numa empresa inteligente? Campa, o que é uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente é uma empresa que não precisa que somente o dono seja inteligente, que não precisa que somente o gerente, somente um ou outro colaborador seja inteligente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma empresa inteligente, ela tem gestão, ela tem processos, ela tem indicadores, as pessoas sabem o que fazer, sabem quando fazer, sabem como fazer e sabem por que fazer. Assim a empresa funciona. Ninguém tem que estar lá empurrando, mandando, ficando em cima das pessoas. Simplesmente as coisas acontecem. Isso faz com que você, empresário, não fique com aquela necessidade de ter que estar lá em cima o tempo inteiro, ter que estar lá cuidando, fiscalizando, microgerenciando. A consequência disso, com organização, com gestão, não tem incêndios para apagar, não tem problemas, as coisas fluem normalmente. E é assim que é para ser. Esse é o jeito certo. As coisas numa empresa, elas têm que acontecer. E quando você consegue isso na tua empresa, você consegue parar, fazer aquelas coisas de empresários. O que seriam aquelas coisas de empresário mesmo? Seria olhar os números, olhar os indicadores. Qual foi a última vez que você parou a olhar indicadores e você tomou decisões com base nos indicadores? Quando foi que você fez isso? Mas vamos lá. O tema de hoje é justamente esse. Como é que eu faço para os colaboradores renderem mais? Se eu tenho uma empresa inteligente, como que eu faço para os colaboradores render mais? E como que eu faço para os colaboradores render mais para eu ter a minha empresa inteligente? E queira ou não queira, para você ter uma empresa saudável, uma empresa inteligente, você precisa das pessoas dando conta do recado, das pessoas cumprindo. Agora, vamos falar aqui, os maiores erros, tá? Os maiores erros que as pessoas cometem assim na hora de esperar resultado dos colaboradores, esperar que as coisas aconteçam, enfim, ter pessoas ali que contribuam para a empresa. Eu vou citar assim 4. Campa, são só 4 erros? Eu adoraria dizer que são, mas não são. Existem trocentos erros que as pessoas cometem, erros que eu cometi no meu tempo de empresário bombeiro, e é normal. Ninguém para ensinar essas coisas pra gente. Aqui, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ninguém faz isso. Infelizmente, a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, a gente vai aprender com erro e acerto. Eu aprendi na marra, investindo muito em curso, viajando muito, falando com muitas pessoas, fui aprendendo. Mas assim, quais são os maiores erros na hora de esperar resultados das pessoas? O primeiro erro é contar com a competência da pessoa. Não sei se você já fez isso. Não sei se você ainda faz isso. Mas se você faz, contar com a competência é contar com a sorte. Agora, contar com a sorte pode ser que dê, pode ser que não dê. Então vamos lá. Se eu conto com a competência, imagina o seguinte, esse é um pensamento muito comum que eu inclusive já tive. E quando eu tive, eu errei o pulo. Qual que era o pensamento? O pensamento era assim, peraí, só um pouquinho. Eu tô tendo que trabalhar demais, eu tô tendo que empurrar as pessoas, eu tô tendo que estar em cima o tempo inteiro, porque eu não tenho gente competente, porque eu não pago bem o suficiente. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de contratar pessoas com 1 ano, com 2 anos de experiência, eu vou contratar pessoas com 5, com 10, gente que já trabalhou em empresas maiores do que eu, e eu vou pagar bem esses caras. Aí se eu pago bem, claro, se eu pago bem o cara vai render pra caramba. Esse era o meu pensamento. E aí eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a selecionar, vou selecionar as pessoas com mais experiência, com mais resultados. E cara, quando você ganha aí, eu pagava 3 para mais ou menos, e o cara ganhava 5 na empresa onde ele estava, eu ganho 5. Cara, se eu pagar 6, você vem? Cara, demorou, tô aí, amanhã tô aí, beleza. O cara, vale a pena pagar 6, às vezes nem tinha para pagar, né, mas é o pensamento. Não, mas vale a pena, o cara de 6 mil, cara, vai render. No outro dia o cara vai revolucionar a minha empresa. Aí pagava, o cara vinha na minha empresa. Adivinha o que acontecia? Ele rendia igual o cara que estava com os 3 mil lá, às vezes até pior. E depois que eu fui descobrir, depois de muitos anos, eu fui descobrir por quê. Não é que aquele cara era bom. Acontece o seguinte, a empresa que ele trabalhava antes era uma empresa maravilhosa, o cara tinha processos, tinha gestão, era uma empresa inteligente, o dono não tinha que empurrar. Então ele chegava na empresa, o nível de gestão que a empresa tinha, o nível de organização que a empresa tinha, fazia ele render. A forma como ele era treinado, como ele era cobrado, como ele era acompanhado, fazia ele dar resultados. Então, se entende a diferença? É contar com a sorte. Existe um outro erro que é o mais clássico, que é não deixar claro o que espera da pessoa. É não deixar claro, vou te contratar para você fazer canecas,
faz o melhor que você puder, a máxima quantidade que você puder e mais bem feito possível. Ah, mas eu deixei claro, Campa. Não está mensurável. Não tem um número. Então, isso não é deixar claro. A pessoa, quando você fala esse tipo de coisas para a pessoa, faz o melhor que tu puder, o mais bem feito que tu puder, na melhor qualidade, no menor tempo, a maior quantidade, a pessoa na cabecinha dela, olha o que eu vou te falar, na cabecinha da pessoa ela forma um número, tá? Ela forma um número lá. Ah, então para eu fazer bem feito, para eu fazer o máximo que eu puder, cara, eu vou me esforçar, eu vou fazer 5. Eu fazer bem feito, eu vou inovar, vou mudar aqui. Na cabecinha dela, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, de repente, ela faz a 5, mas você queria que fizesse 10. Mas então fala para ela, cara, é 10 que você tem que me entregar. É nesse tempo, é nesse prazo, na qualidade desse jeito. Descreve isso, deixa claro. Quando não há clareza, há aqueles impasses. A pessoa na cabecinha dela está fazendo certo, está fazendo melhor e ela se sente até injustiçada. Mas, cara, eu me dediquei pra caramba nessa empresa. Eu me dediquei horrores para fazer as coisas bem feito e o cara só me critica. O cara me cobra. Você entende a diferença? Então esse é o segundo erro. Terceiro erro qual que é? Terceiro erro, para mim, de verdade, é o pior de todos. É o microgerenciamento. O que é microgerenciamento, Campa? Microgerenciamento é ter que ficar em cima das pessoas o tempo todo. É aquele empresário que chega lá, ô João, agora você viu que chegou cliente? Atenda aquele cliente lá, tá? Ô Maria, essas caixas aqui, você pega daqui, você tira, coloca lá. Pedrinho, vai lá naquele cara, fala pra ele tal coisa, se ele responder não sei o que, você responde tal coisa. Ô, Joaquim, você fez aquilo que eu te mandei? Ô, como assim, cara, não fez? Paulinho, aquele relatório, cara, cadê o relatório? Isso é microgerenciamento. Tem que mandar as pessoas fazer tudo, dizer como é que as pessoas têm que fazer. Ó, agora você pega essa caneca, você coloca de água, mas a água aqui, daí se coloca lá, assim, a asa tem que ficar para esse lado. Isso é microgerenciar. E quando você não puder microgerenciar, sabe o que as pessoas vão fazer? Ah, Campa, mas eu tô na minha empresa o tempo inteiro. Você não fica doente. Se garante que você tem uma saúde impecável. Você não precisa de férias. Ah, mas quando eu saio de férias, eu fico na câmera do celular ali, fico olhando as câmeras. Daí eu mando um áudio aqui. Eu já vi gente fazer isso. Você acha que não? Já vi. Daí eu mando um áudio. Ó, aqui tá demorado. Olha aqui, ó, fulano. O cliente tá lá parado há tanto tempo. Tá. Daí eu vou te perguntar, primeira coisa. Isso é férias? Pra mim não é. Eu, quando tiro férias, eu tiro férias de verdade. Eu desligo. Claro que eu penso na empresa, óbvio, né? Todo empresário está pensando, como é que eu vou melhorar a empresa? Mas eu não fico olhando as pessoas, não fico me ligando, não fico me mandando WhatsApp perguntando se faz isso, se faz assado. Eu tiro férias, de verdade. Elas sabem que se me perguntarem, eu vou para cima. Cara, como é que tu está me perguntando se é tua responsabilidade? Ah, Campa, mas eu coloco bons gerentes lá, daí eles fazem isso. Será? Se você contar com a sorte, né? Se você cometeu o erro 1 lá, contou com a competência e deu sorte, legal. Mas reze, pelo amor de Deus, para que esse cara não saia da tua empresa. Microgerenciamento, ele é errado também porque ele massacra as pessoas. Porque quando você começa a microgerenciar, dizer para as pessoas tintim por tintim o que tem que fazer o tempo inteiro, fica em cima o tempo inteiro das pessoas, você dá o recado para elas de que elas não têm um cérebro, de que você contratou os braços e as pernas da pessoa. O cérebro é você. Elas têm que fazer o que você manda. Então você vai limitando a tua equipe. Elas vão se sentindo sufocadas. Elas chegam no final do dia, ufa! 18 horas, que bom. Campa, você está falando que tem que deixar soltas as pessoas fazer o que elas querem e pronto? Nunca. Fazer isso é delargar. Delargar. Nunca delargue nada na tua empresa. Delargar é contratar alguém, cara, dá teu jeito lá, te vira e pronto. Nunca. Sobre hipótese alguma, faça isso. Eu estou falando que você tem que ter gestão, que você tem que ter processos, que você tem que ter indicadores, que você tem que comprometer as pessoas. Vamos falar aqui do quarto erro. Acabei de falar, o quarto erro é esse, delargar. Então vamos lá. O que eu preciso ter essencialmente na minha equipe? Existe algo, não é um segredo de Estado, mas é algo que tem que acontecer. Quer ter gente ali que dê resultados para você, existe uma característica. E essa característica chama-se comprometimento. O que é o comprometimento?
Comprometimento é aquele cara que veste a camisa da tua empresa. Que assim, ó, a pessoa que está comprometida, ela faz mais. Ela faz mais pelas coisas, pela empresa, ela faz mais. Campa, como que eu contrato uma pessoa comprometida? Não contrata. Não contrata uma pessoa comprometida. Não, não tem como. Me ensina a contratar uma pessoa comprometida. Eu vou ter que aprender, porque até hoje eu não aprendi. O que eu aprendi é que a gente não contrata uma pessoa comprometida. A gente contrata uma pessoa comprometível. Primeiro critério, a pessoa tem que ser comprometível. Então, na hora que eu vou contratar, eu já falei muito sobre isso aqui, sobre contratações. Lá no Empreendedor Líder, inclusive no módulo de pessoas, eu ensino. O que você tem que olhar na hora de contratar umas pessoas. Como é que você vai fazer uma entrevista? Como é que você vai entender essa pessoa? Como é que você vai mapear? Como é que você vai selecionar? Mas a primeira coisa que você tem que ter claro, que é uma pessoa comprometível, tem que ter alguém que feche com a cultura da tua empresa. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.